Amém. Glória a Deus. Está feliz? Diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. É maravilhoso poder estar aqui mais uma manhã. E eu sei que teve algumas pessoas que chegaram ontem tarde, né? Que benção você estar aqui, conseguiu chegar. E assim, nós vamos alinhando, ajustando. Deus tem muito para fazer nesse sábado, no domingo. E Deus tem algo especial. Nós estamos trabalhando, né, até que todos ouçam. Então, Mateus 24:14, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Nós temos um chamado primordial que é fazer discípulos, né? E ontem nós conversamos um pouco sobre isso, e o termo discípulo, vem do latim discípulos, quer dizer aprendiz, seguidor, no grego ali, matetes, que remete também a aprender, o mestre. Logo, o discipulado é algo que nós precisamos entender que ou nós estamos discipulando alguém, ou nós estamos sendo discipulados. E ontem nós tivemos uma ênfase no chamado de Jesus os primeiros discípulos, né? Então nós conversamos ontem, só para fazer uma recapitulação. Jesus, ele vai, ele ora, ele busca a presença do Pai, e ele vem e escolhe 12 para caminhar com ele como discípulo, que era a preparação para poder difundir o evangelho. E nós vemos que a partir da experiência de Jesus, nós conseguimos trazer uma ênfase ali que o discipulado começa no secreto. Nós somos discípulos. Para conseguir fazer discípulos, nós precisamos primeiramente ser discípulos, que tenha uma verdadeira adoração em espírito e em verdade, que viva um verdadeiro tempo no secreto, que reflita nas evidências, naquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Nós somos desafiados a não andar sozinho. Nós vamos ver que Jesus sempre nunca enviou alguém sozinho, sempre em dois, sempre em grupo, porque alguém sozinho é presa fácil, alguém sozinho é muito mais difícil chegar a algum lugar mais longe, mais relevante sozinhos. Então, quando nós nos unimos como igreja, nós estamos unindo dons diferentes para um propósito maior. E Deus nos chama não somente para uma atividade, mas para uma missão que vai além do que simplesmente pregar o evangelho para que as pessoas sejam membros da igreja, mas sim pregar o evangelho que liberta, que restaura. E aquilo que nós cantamos agora, nesta manhã, que nós adoramos ao Senhor frente a essa verdade. E eu queria, nesta manhã, agora que nós entendemos esse pano de fundo, alinhamos ontem a caminhada, hoje eu quero trazer algo muito intencional. Como é que nós podemos viver o verdadeiro discipulado no caminho? Como é que nós podemos viver como um discípulo de Jesus no caminho, fazendo discípulos, dando evidência do amor de Deus? Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em João 9, nós vamos ler ali do versículo 16 ao 25, em João 9, esse texto vai nortear a nossa caminhada nesta manhã, no capítulo 16 até o 25. João 9, de 16 a 25. Abra lá. Nós vamos estar lendo ali. O texto diz o seguinte, só para contextualizar, aqui Jesus, ele tinha acabado de curar um cego de nascença, um cego que, desde que nasceu, ele era deficiente visual, e Jesus vem, faz uma cura miraculosa, e o texto, depois dessa cura, ele continua no versículo 16, alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego, que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu? O homem respondeu, ele é um profeta. Os judeus não acreditavam que ele era cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram, é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais, sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Pergunte a ele. Idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois esse já havia decidido que se alguém confessasse a Jesus, que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram, idade ele tem, pergunte a ele. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu,
não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Queridos, esse texto é muito especial, ele traz ali um relato onde Jesus estava dando evidências do seu poder através de milagres e sinais e maravilhas. Nós precisamos entender que no início do ministério de Jesus, ele vem e ele começa a realizar vários milagres, vários sinais que deixavam de uma forma incontestável o poder dele. Ele, como sendo Deus e sendo 100% homem, ele tinha poder e ele exercia de uma forma bem intencional o poder ali na presença de muitas pessoas. E Deus continua fazendo milagres hoje. Talvez não da forma como ele fazia ali no início da sua caminhada, ou no início, antes de iniciar a primeira igreja, as igrejas primitivas ali, mas Jesus continua fazendo e operando milagres hoje. E nós precisamos entender que Jesus, ele vem, ele começa a nos deixar um exemplo, porque na caminhada dele, ele ia fazendo milagres e maravilhas, ele ia dando evidência do poder de Deus. E é isso que eu queria compartilhar nessa manhã, porque na nossa caminhada, nós precisamos, sim, viver um estilo de vida, onde nós conseguimos compartilhar o Evangelho de Jesus no caminho. Nós não precisamos parar aqui, é aqui que nós vamos compartilhar, não, mas no caminho onde eu estou dando evidência do poder de Deus. E é muito interessante porque aquilo que eu vivo como um estilo de vida, se eu vivo um estilo de vida para transmitir o amor às pessoas, eu vivo esse amor de uma forma plena. Porque é difícil eu conseguir reproduzir aquilo que eu não tenho. Aquilo que eu não tenho. Então, quando eu vivo vida aqui dentro, eu naturalmente vou compartilhar vida. Agora, se eu vivo como um sepulcro caiado, porque aqui fora está tudo bem, e na frente dos irmãos está tudo bem, mas aqui dentro está tudo ruim. Então, nós simplesmente precisamos entender que eu não vou conseguir enganar. A minha vida e o meu estilo de vida vai gerar problemas. Eu lembro um irmão da nossa igreja que a esposa ia para a igreja, 8 anos ela ficou indo para a igreja. E ele vinha, trazia ela na porta da igreja, e ia embora. Trazia e ia embora. Aí, 8 anos, até que um dia ele se rendeu. E aí ele começou a participar, nós fazíamos pequenos grupos, e uma beleza dos pequenos grupos é que nós conseguimos reunir nas casas. Tem pessoas que não entram numa igreja, mas vai na sua casa. E quando nós recebemos a nossa casa, nós temos um ambiente favorável para mostrar que crente não é esquisito, que crente não é um bicho grilo, certo? E aquele irmão, num pequeno grupo, ele vai e ele entende o propósito, ele entende o amor de Jesus, e ele vem conversar comigo. E aí eu perguntei para ele, por que você demorou tanto tempo para tomar essa decisão? Ele falou assim, pastor, ele trabalhava numa grande empresa, na Unimed, lá em Curitiba, e ele liderava uma equipe de umas 70 pessoas. Ele falou, eu tinha um gestor ali, que ele era líder de pequeno grupo, aqui dessa igreja. E ele era um traste, ele era desonesto, ele era imoral. Eu falei assim, eu vou ser crente para ser igual a esse cara? De jeito nenhum. Sabe o que acontece? Nós precisamos viver um estilo de vida que reflita a presença de Deus. Nós precisamos ter um estilo de vida onde primeiro nós quebramos aqui dentro para refletir aqui fora. Então, quando nós entendemos isso, como é que nós podemos fazer isso? João 13:35 diz lá, como isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Aqui eu estou falando de algo que deve ser um estilo de vida, uma vida discipular, uma vida que reflita o amor de Jesus. Deixa eu te perguntar, quem que te levou a Jesus? Quem que apresentou o Evangelho para você? Quem aqui chegou, olhou a placa de uma igreja, entrou e aceitou Jesus dentro da igreja? Levanta a mão. Uau, ninguém? Quem aqui teve uma pessoa que... Quem aqui se converteu já na vida adulta? Levanta a mão. A maioria. Então tá jóia. Vocês que se converteram na vida adulta, quem aqui foi através de um amigo? Aqui, olha aí. Através de um colega de trabalho, Sabe o que acontece? A maioria de nós, com histórias diferentes, nós encontramos e aceitamos a Jesus a partir de alguém que chegou e compartilhou vida. Só que aí nós vamos vendo no caminho, Jesus, ele veio gerando vida, onde ele passava, ele tocava e vidas eram restauradas, pessoas eram curadas, pessoas eram, sabe,
E é algo muito especial, porque às vezes no caminho nós temos oportunidades e não exercemos. Porque quando nós olhamos os milagres de Jesus, sabe um personagem que é talvez sempre analisado de uma perspectiva um pouquinho diferente, mas que é olhando para a essência, é algo extraordinário, foi Zaqueu. Zaqueu, por que ele se diferencia dos outros que foram curados, que foram restaurados, que encontraram o poder de Jesus ali? Porque Zaqueu, ele não foi atrás de um milagre, ele foi atrás da presença. Ele só queria ver Jesus. Ele tinha uma boa condição financeira. Ele tinha a família dele ali, estava tudo certo. Porque a maioria das pessoas buscaram a Jesus para ser curados. Esse aqui é coxo, precisa de um milagre, esse aqui não veio, esse aqui está endemoniado. Zaqueu não, ele só queria ver Jesus. E ele estava ali para ver Jesus, só que Jesus enxerga ele e fala assim, desce daqui, eu quero ir para a sua casa. E ele e a casa dele foram curados. Sabe o que acontece? Nós precisamos entender que temos oportunidades de vivermos com evidências do poder de Deus, gerando discípulos, gerando pessoas que conhecem o amor de Deus através da sua vida. Quando nós falamos de discipulado, quando nós falamos em mestre ou um discípulo que ensina, nós estamos falando em todas as dimensões. Vocês pais, aqui, pelo número de crianças, muita gente é pai e mãe aqui, certo? E a idade das crianças de vocês está numa idade que eles estão internalizando muitos significados, muitos. Eu quero te dizer o seguinte, o primeiro ambiente onde o discipulado tem que ocorrer é dentro da família. E aquela história, faço o que eu falo e não faço o que eu faço, isso é um grande sofisma, é uma grande mentira de Satanás. Então, você pai, mãe, ensine os seus filhos a servir ao Senhor, mas vivam como um verdadeiro discípulo. Porque é isso que vai gerar vida na vida deles. Vai gerar um canal para que eles conheçam e se encham da vida, da presença de Deus. Vai chegar um momento onde o filho de vocês vão deixar de seguir o Deus de vocês para seguir o Deus deles, que é o mesmo, é o nosso Deus. Então, assim, se você se relaciona com alguém e você dá evidência, você está gerando e reproduzindo um comportamento que pode transformar. Então, o discipulado é um relacionamento intencional que Jesus ordena que todos os cristãos tenham com pessoas interessadas em crescer espiritualmente e que se desenvolve um a um, nos pequenos grupos, em aperfeiçoamento de pessoas para a vida e para a multiplicação. Então, assim, eu quero conversar e eu quero avançar um pouco mais nessa manhã, trazendo algumas formas que nós temos que viver esse discipulado no nosso dia a dia, no caminho. Vivendo como um discípulo de Jesus no caminho, eu estou para cumprir uma missão, até que todos ouçam. Então, se eu quero que todos ouçam, eu preciso falar. Mas como é que eu vou falar? É isso que eu quero desafiar você a experimentar nessa manhã. Então, vamos lá. Primeiro, viva uma evangelização discipuladora. O que seria uma evangelização discipuladora? Depois que nós entendemos o discipulado, desse modelo de reprodução para um discípulo, nós vamos ver ali que Jesus, ele chama a atenção daqueles fariseus. No versículo 16, ele diz ali, alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntaram, como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Jesus não precisou falar nada, ele fez. A hora que ele cura, a hora que ele chama a atenção das pessoas que estavam ali. Opa, ele é diferente. Aqueles religiosos fariseus, eles falam assim, calma aí, não, isso daí não vem de Deus não, ele está curando no sábado. Só que isso era um legalismo. Jesus, ele veio e ele começa a mudar muitas coisas, que essa transição entre a lei e a graça, a lei anterior e a graça posterior a Cristo. Jesus começa a mudar várias coisas. Quando nós vamos lá em Hebreus no capítulo 7, no versículo 18, ele diz ali, a lei anterior era fraca e inútil, porque não tinha aperfeiçoado coisa alguma. Hebreus, ele vai dizer que existe um novo sacerdócio, que agora é sacerdote segundo a ordem do Melquisedeque. Quando nós falamos ontem, naquela jornada, onde foi feito o tabernáculo, e os discípulos, os filhos, a geração de Levi, né, os descendentes de Levi, a partir de Arão, eram sacerdotes. E eles passavam o processo de purificação para entrar diante do tabernáculo. Só que o que acontece? Com Jesus, houve a mudança. Hebreus 7,12 diz que com a mudança de lei,
com a mudança de sacerdócio, a mudança de lei. Então, houve a mudança de sacerdócio. Agora, não mais o sacerdócio levítico, mas o sacerdócio de Jesus. E aqui nós olhamos Jesus, ele dando evidências, ele fazendo algo que chama a atenção daquelas pessoas. E o que é a evangelização discipuladora? É você caminhar com intencionalidade, tendo as oportunidades que você tem no seu trabalho, com os seus vizinhos, aonde você está, para dar evidência do poder de Deus, para gerar novos discípulos. Eu preciso evangelizar de uma forma discipular, e não somente falar assim, olha, não, vem para a igreja, não, nós precisamos levar, você não quer ir lá na minha igreja, você não quer ir lá na minha igreja, e achando que, de repente, o discipulado ou a oportunidade de transformação ocorre somente no ambiente da igreja. E é claro que acontece no ambiente da igreja. Tem muitas pessoas que chegam na igreja e ali elas aceitam a Jesus, ali elas são transformadas. A minha vida foi assim, a minha transformação foi para uma igreja, embora a motivação foi errada. Eu fui na igreja com uma motivação errada, depois vou compartilhar um pouquinho aqui. Mas sabe o que acontece? Isso era algo que lá atrás era muito comum, porque não tinha a visão daquilo que era vivido desde a igreja primitiva, aonde os discípulos se reuniam de casa em casa. Ontem eu contei um pouco a história, e quando nós vamos olhar para a história, no início do evangelho, os discípulos foram mandados e eles se reuniam nas casas. Atos 2, 42 e 47, eles se reuniam nas casas, no partir do pão, no compartilhar. Só que o que acontece no ano 300, 330? Vem Constantino e muda tudo, fala assim, não, agora vamos fazer os grandes templos, e as pessoas vêm para os grandes templos, e agora vamos tirar acesso às escrituras, e vamos simplesmente colocar aquilo que eles precisam ouvir. Então, existe agora uma união entre a igreja e o Estado, só que quando nós entendemos o movimento da reforma, e nós como batistas viemos ali do movimento separatista, existe uma transformação onde o evangelho agora ele é vivido com liberdade. Embora tenha países muito fechados para o evangelho, mas nós conseguimos viver com liberdade. Aí, a partir das evidências do poder de Deus no nosso dia a dia, nós vamos gerar novos discípulos. A evangelização discipuladora, ela faz com que as pessoas olhem para as evidências e para o impacto de Deus. E elas deixam ser transformadas. Isso é interessante porque esses fariseus estavam condenando ali aquilo que Jesus estava fazendo, mas tem um outro fariseu chamado Nicodemos, que viu as mesmas evidências e falou assim, eu quero conhecer esse Jesus, porque o que ele faz é extraordinário. Então, gente de um mesmo grupo religioso, com visões diferentes, a partir das evidências do poder de Deus. Então, primeiro desafio que eu coloco para você, vivam uma evangelização discipuladora, vivam o verdadeiro discipulado como estilo de vida, onde você estiver, viva esse verdadeiro discipulado, porque quando nós falávamos a palavra discipulado, quem é mais antigo de igreja, o que era o discipulado? Era a classe de preparação para o batismo. Vamos fazer o discipulado aqui, vem aqui, nós vamos reunir, são 6 lições, 8 lições, preparando para o batismo, e era isso. Sabe o que acontece? Quando olhamos para Jesus, não foi assim. Jesus, ele ensinou as multidões, mas Jesus ia no caminho, pregando o evangelho, trazendo cura, trazendo libertação. E Jesus, ele fala que nós faríamos coisas ainda maiores. Então, isso quer dizer o quê? Que pelo poder dele em nós podemos ir e evangelizar e ver o agir de Deus. Quais as oportunidades que você tem lá no seu trabalho? Será que as pessoas que estão lá sabem que você é um discípulo de Jesus? Às vezes você precisa somente orar. Às vezes você precisa intencionalmente perguntar. Eu lembro uma situação onde eu estava numa panificadora com um discípulo lá, caminhando no discipulado, e eu conversando com ele, daí nós oramos juntos. A hora que eu fui no caixa, pagar o caixa ali, ela falou assim, eu perguntei, você está bem? Ela, estou. Eu falei, você está bem mesmo? Ela falou, não. Eu não estava preparado para essa resposta. Eu falei assim, mas o que eu posso fazer para fazer você ficar melhor? Ela falou assim, fazer a mesma coisa que você estava fazendo naquela mesa. Naquela mesa eu estava orando com ele. Eu estava falando do amor de Deus para ele. Aí eu cheguei, então tá bom. Peguei o telefone dela. Falei assim, me dá seu telefone. Alguém vai fazer um contato contigo. E ela deu o telefone. Eu cheguei, dei na mão de uma irmã. Essa irmã fez um contato com ela, convidou ela para ter um encontro, teve um encontro com ela. Daí teve o culto de quinta-feira, ela estava lá. Estava arrebentada emocionalmente,
estava passando um processo difícil de separação, tinha se afastado da filha porque o marido conseguiu a guarda e ela estava totalmente desnorteada. Mas sabe o que acontece? Uma pergunta numa panificadora gerou uma oportunidade de restauração. E aquela mulher, ela vem e ela conhece a Jesus, ela aceita Jesus e ela começa a ter a vida transformada. Nós precisamos ser intencionais, queridos, porque Deus nos dá grandes oportunidades. E eu posso ficar cheio de desculpas. Eu posso dizer assim, não, mas o americano tem essas dificuldades, eles são mais frios, são mais gelados. Vai para Curitiba. Lá você vai ver lá o que é um povo gelado lá. Lá o pessoal entra, quando saiu o Covid lá, que determinaram o decreto, 2 metros de distância, eles falaram assim, por que só 2 metros? Podia ser mais. Porque Curitiba é um povo fechado. Mas, às vezes, nós ficamos dando desculpas e, na verdade, não tem a ver com o povo, mas tem a ver com o que está aqui dentro. Que até aquela pessoa mais dura, mais difícil, a hora que ela se sente amada, ocorre o quebrantamento no coração. A hora que o amor transborda. Quando nós olhamos o texto que lemos aqui, onde Jesus fala, se vocês amarem uns aos outros, né? Como isso saberão todos que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, amando, você vai ver as evidências do poder de Deus refletindo em novos discípulos de Jesus. Evangelização discipuladora é uma grande chave. E por isso que você pode fazer isso, exercendo intencionalmente evidências do poder de Deus, sendo intencional no seu trabalho. Sabe aquele negócio de chegar e trazer um bombonzinho, deixar na mesa, orei por você. Aquela pessoa fala assim, você está doido? Sabe? No começo vai começar a desconfiar, mas depois ele vai ver que é só o transbordar do amor de Deus. Isso pode acontecer no dia a dia, no seu estilo de vida, e pode acontecer também nos pequenos grupos. Quando você convida alguém para ir para a sua casa, fala assim, senta aqui. Né? O sofá da nossa casa é um sofá para derrubar Coca-Cola, para fazer tudo. Lá atrás, nós mudamos a casa e já fizemos um ambiente nos fundos lá para poder reunir o pequeno grupo. Então, agora que a Angélica está na psicologia, ela está finalizando esse ano aí. Se Deus permitir, a partir do ano que vem, nós voltamos a ter pequenos grupos na nossa casa. Mas nós ficamos um tempo sem, e isso fez muita falta. Mas todo ano nós iniciávamos um pequeno grupo novo. E sabe como é que nós fazíamos? A Angélica preparava um cafezão, sábado à tarde. Fazia um convitinho e convidava 5, 6, 7 casais, que não se conheciam. Vamos tomar um café lá em casa. E ele chegava lá em casa para tomar o café. Daí, daqui a pouco, pegadinha do malandro. Não. Fazia lá, tal, tomava aquele cafezão, e aí, no final, falava assim, nós vamos iniciar um grupo. Mas, se vocês quiserem, a gente vai se reunir uma vez por semana. Nós vamos começar aqui na nossa casa, tal, e convidávamos. E dos 5 casais que não se conheciam, nós começávamos o encontro, cada um se apresentando, contando um pouco a história. E aí, dos 5, uns 2 aceitavam, 3 no máximo. E nós começávamos. Em um ano e pouco, nós já tínhamos 2, 3 pequenos grupos naquele grupo ali. Nós sempre preparávamos 2 líderes, os líderes multiplicavam e nós fazíamos sempre o mesmo processo. Foram vários discípulos de Jesus que chegaram a Jesus através da nossa casa. Será que a sua casa está preparada para ser aberta, para ser um polo onde as pessoas vão conhecer o amor de Deus? Vão ver a evidência do poder de Deus ali, vão se sentir amadas ali. E acho que esse é o grande desafio, a evangelização discipuladora. E o segundo destaque que eu trago nesse texto de Jesus ali, com aqueles fariseus, não tenha medo de se posicionar como um discípulo. É muito interessante porque nós temos 2 personagens da mesma família aqui. Nós temos os pais daquele rapaz que era cego de nascença e que foi curado. E nós temos o rapaz que foi curado. Ambos tiveram um impacto com aquela cura. Porque se você é pai e mãe, você sabe que quando nossos filhos estão doentes, você quer que a doença passe para você, mas não fique com eles. Porque nós não conseguimos, é um instinto, não quero ver meu filho sofrendo. Então eu prefiro passar pela luta do que meus filhos. Eu prefiro pagar o preço do que deixar eles pagarem. E não é assim? É o amor sacrificial, é aquilo que nós amamos. Agora, quando nós olhamos aqui, eles perguntaram para aquele jovem curado da cegueira de nascença, o que ele respondeu? No versículo 17, tornaram, pois, a perguntar ao cego, o que diz você a respeito dele? Foram seus olhos por ele que abriu, o homem respondeu, ele é um profeta. Ele é um profeta. E naquele contexto, naquela sociedade, certo?
existia uma dúvida com relação a Jesus, porque Jesus, ele estava se diferenciando de todos os outros profetas que já tinham passado. Porque existiam vários profetas que eles conheciam através do Pentateuco, através das Escrituras, mas sabe, quando eles olham Jesus era diferente. Porque Jesus, ele estava operando milagres, Jesus estava fazendo maravilhas, sinais. Jesus estava revolucionando aquela geração. E ali começa uma grande inflexão da sociedade. A sociedade estava indo para um nível aqui, Jesus ele vem e começa a trabalhar algo diferente. Mas nós vemos que aquele jovem não teve medo. Mas os seus pais, quando perguntaram para os seus pais, o que eles responderam ali? Aí nós vamos vendo ali que, esse é meu filho, o qual vocês disseram que nasceu cego. Como ele pode ver agora? Versículo 19. No 20 ele diz ali, sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como que ele pode ver agora. Quem abriu os seus olhos? Pergunte a ele, idade ele tem para falar isso. O que os pais fizeram? Não, eu não quero me comprometer. Né? E aí ele vai ali, seus pais disseram isso porque tinha medo dos judeus, por isso havia decidido que se alguém confessasse Jesus era Cristo, ele seria expulso da sinagoga. Foi isso que os pais disseram, idade ele tem, pergunte a ele. O que acontece? Ocorreu aqui um medo. Se eu falar? Sabe, muitas pessoas perdem oportunidades de gerar novos discípulos porque têm medo. A questão é o seguinte, você tem medo de perder o negócio, você tem medo de ser mal visto, de ser mal interpretado, porque você compartilha Jesus, alguma coisa está errada. Porque aquilo que eu vivo, eu preciso transbordar naturalmente, eu preciso viver naturalmente no meu dia a dia. Deixa eu compartilhar um pouquinho como é que eu aceitei a Jesus. Imagine uma família tradicional católica, vovô, bisavô, tradicional católico, mas era um católico religioso. Tanto que ontem eu compartilhei, né, que eu mentia para o padre, tudo certo, né? E aí, uma tia, a irmã mais velha do meu pai, ela estava numa cidade do interior chamada Dois Vizinhos. Sabe, quem aqui já tem alguém que acho que já lembra disso. Quem aqui um dia já usou uma patente? E aí me falaram que não é patente, como é que era o nome que falaram lá na igreja lá? Sabe aqueles buracos no fundo assim, que tinha uma casinha? Alguém já usou isso? Já não. Levantou a mão assim, né? Sabe o que acontece? A minha tia se converte numa igreja muito radical. E ela vai lá, pega todas as imagens, santos e tal, e joga na patente. Foi um escândalo na família. Ela foi expulsa da família, assim, foi rejeitada. Só que deu 2 anos depois, ela faleceu. E eu não consegui conversar com ela. Então, eu achava que crente era esse radicalismo. Então, eu passava longe de crente. Passava longe. Aí, eu era militar lá em Curitiba, e, de repente, eu estou lá, um tenente vem transferido de uma cidade chamada Blumenau, de Santa Catarina, vocês conhecem, né? E aí, conhece, pelo menos já ouviram falar, na cidade, e aí ele chegou lá para servir 6 meses ali, a se aposentar. E quando ele estava de serviço, a filha dele vinha para lá para jogar tênis com ele e tal. E aí eu estava ali, comecei a jogar tênis com ela, tal e coisa e tal. E aí ela me convida para ir para Blumenau. Eu falei, tá bom, eu vou no final de semana com seu pai. Eu peguei no final de semana, fui para lá. Na sexta-feira, saí com ela para um lugar. A hora que eu chego perto para, né, fazer o que estava fazendo sempre, uma vida sem Cristo. Ela falou assim, pode parar. Eu não namoro com ninguém que não é da minha igreja. Eu falei, é mesmo? E agora? Qual que é a sua igreja? Primeira Igreja Batista de Blumenau. Falei, dá para ir lá agora? Não, só domingo à noite. Falei, misericórdia. Não falei nem misericórdia, nem sabia o que era essa palavra na época. Aí eu peguei, domingo à noite, falei assim, eu vou lá, chego no pastor daquele migué, está tudo certo. Estava tudo planejado. Só que a hora que eu chego na igreja, eu tenho um encontro real com Jesus. Um encontro transformador. Eu tinha 23 anos de idade. E ali, eu não entendia ainda, não tinha dimensão de como aquela decisão mudaria a minha história. Mas sabe o que acontece? Eu ia todo final de semana para um discipulado, preparando para o batismo, lá em Blumenau, morando em Curitiba. Eu me batizei, deu 2, 3 meses depois, o namoro acabou. E eu cheguei na igreja onde eu estou até hoje, há 28 anos atrás, onde eu conheci a Angélica no Ministério Infantil da igreja. Cuidei de criança, sei o que é essa, né? Só que eu cuidava de bebezinho, dos 0 a 18 meses. Troquei muita fralda, naquela época ainda podia.
Sabe o que acontece? A partir do momento que eu fui transformado, eu não conseguia segurar aquilo que estava aqui dentro. Eu não tinha mais medo de falar. Muitos amigos começaram a me chamar de fanático. Fiquei sabendo que na minha família, lá em Cascavel, meus pais, meus irmãos se reuniram para ver o que estava acontecendo com Edemilson. Porque agora, um pastor chegou, fez uma lavagem cerebral, ele vai dar todo o dinheiro dele para os pastores agora, e ele vai virar um chato. Mas sabe, quando nós temos a presença de Deus borbulhando dentro de nós, nós não podemos ter medo de compartilhar o Evangelho. Então, a evangelização discipuladora envolve essa intencionalidade em discipular, evangelizando pessoas. Você ganha ela primeiro para você, para depois apresentar Jesus. Você ganha primeiro a empatia para depois compartilhar. E você tem que ter a ousadia e não ter medo, porque não é ser crente chato, mas é você entender que Deus está presente em todo momento. Deus pode sim, porque Ele faz parte da sua vida, Ele precisa ser compartilhado sem medo e sem receio. Eu compartilhei ontem que eu sou advogado também. E eu estava lembrando sobre o não ter medo. Tem um cliente, que é um cliente, já tem uns 6, 7 anos, que eu fui apresentar e fui me indicado esse cliente. Eu cheguei lá e tinha um monte de coisa na sala dele. Um monte de objetos espíritas, tinha incenso, tinha não sei o que e tal. E ele chegou, e ele trouxe a situação da empresa, eu avaliei, e ele pediu uma proposta de honorários. Eu falei assim, antes de eu fazer a proposta de honorários, eu quero te dizer o seguinte, eu sou um discípulo de Jesus, e eu sou um pastor, e eu não consigo não ser pastor como advogado. Aonde eu estou, eu tenho um princípio que eu não negligencio. Se você achar que mesmo assim eu posso assessorar a tua empresa, tudo bem. E eu apresentei a proposta de honorário e falei assim, é isso que eu preciso. E foi algo muito interessante, que daí depois ele me chamou para ir na casa dele para fazer um processo de libertação lá, porque tinha não sei o que subia pela perna, vinha até a nuca e não sei o que, e um sincretismo. Daí ele chegou uma vez lá e falou assim, eu quero doar todos esses computadores, esse computador está tudo endemoniado, eu quero, sabe? E ele começou com algumas coisas assim, e eu fui caminhando com ele. Eu tenho caminhado, eles já tiveram na nossa igreja, ele é esposa, hoje ele é casado, tem 2 filhinhas, 2 filhinhos, um casal. Mas sabe, ele precisa se posicionar ainda de uma forma mais plena, mas ele já abandonou muita coisa que ele vivia a partir do momento que eu comecei a caminhar com ele. Isso é extraordinário porque quando nós olhamos as oportunidades que Deus tem nos dado e não temos medo, existe honra. E eu falo assim, obrigado, Senhor, pelas oportunidades. Então, primeiro, seja intencional em evangelizar, discipulando, ganhando as pessoas para você, para ganhar para Cristo. Não tenha medo de compartilhar aquilo que você vive, aquilo que você experimentou com o Senhor Jesus. E um terceiro ponto que eu destaco aqui, use as suas marcas para a glória de Deus. Sabe, uma das grandes estratégias de evangelismo, de ganharmos pessoas para Jesus, é a partir da transformação que tivemos. Quando nós olhamos ali, a partir do versículo 24, onde pela segunda vez chamaram o homem cego e disseram, para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. O que ele responde ali? Não sei se ele é pecador ou não, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Aquele cego foi restaurado da cegueira, e aquilo ali, ele não estava se importando o que todo mundo falava, mas aquela marca era era a marca que deu ousadia para ele, falar assim, olha, eu não sei, mas eu sou o discípulo dele agora, porque a transformação que ele fez na minha vida, eu era cego e agora vejo. Quem aqui já foi cego? Eu já fui cego. Cego espiritualmente, quando Jesus abriu os meus olhos, eu comecei a enxergar uma dimensão diferente, e aí a minha transformação aconteceu. As marcas que eu carregava veio sendo ressignificadas pelo poder de Jesus. Só que isso me gera, essas marcas, ela carrega algo que reflete a glória de Deus. E eu posso usar essas marcas como um canal de evangelismo, como um canal para alcançar pessoas. Quando eu chego e vejo pessoas com casamentos arrebentados, eu falo assim, ó, deixa eu te falar o que Deus fez na minha vida. A partir do momento que eu aceitei a Jesus, como Deus transformou a minha vida e começou a preparar um novo tempo, de um casamento diferente do que meus pais tiveram, do que os meus sogros tiveram.
Nós precisamos entender o que Deus faz em nós, as marcas que Deus restaura em nós, é para que possamos usar como canal de bênção na vida de outros. Quando eu chego para homens que são viciados em pornografia, eu falava assim, eu já fui viciado e eu me libertei, você pode se libertar também. Isso gera autoridade. Quando eu vejo pessoas com casamento detonados porque tiveram pais e começam a usar desculpas, porque meus pais eram assim e tal, e eu também reproduzi um padrão de comportamento, eu quero dizer o seguinte, meus pais também não tiveram um casamento cristão, os pais da minha esposa também não, mas nós decidimos viver um casamento segundo o coração de Deus. Certo? Então não é porque aquilo que eu experimentei lá atrás, eu posso ressignificar para a glória de Deus e usar como canal de bênção. Esse cego aqui, de nascença, ele falou assim, olha, eu era cego, agora eu vejo, e eu sei que essa marca vem de um poder que é de Jesus, porque foi Ele que fez. Quais as marcas que você foi restaurado? Aonde você passou? O que você teve? Todos nós temos uma história. Hoje à noite nós vamos conversar um pouquinho sobre essa história e como é que nós podemos ressignificar, mas eu quero dizer o seguinte, use as suas marcas antes de Jesus para testemunhar e dar evidência do poder de Deus. As pessoas chegam para mim e falam assim, puxa, mas parece que você sempre, foi assim. Eu falei, não, eu não sempre fui assim. Eu tive uma transformação e essa transformação gera impacto. Queridos, é interessante porque quando você se diferencia da forma de atitude, da forma como você trata a sua esposa, seu esposo, seus filhos, da forma como você faz o seu trabalho, isso vai chamar a atenção das pessoas e as pessoas vão falar assim, puxa, eu preciso viver isso. Porque as marcas que nós tivemos, quando elas são ressignificadas, elas ficam ainda mais gritantes e mais evidentes. Eu lembro um casal que eu estava num retiro de mulheres, e a esposa estava lá nesse retiro. E a hora que terminou o retiro tal, na semana seguinte o marido mandou uma mensagem, pastor, eu posso ter uma conversa contigo? Eu falei, claro. Eu atendi ele. Ele chegou assim e falou assim, a minha esposa falou que o senhor estava nesse retiro, e era um retiro de mulheres, como eu coordeno o retiro, tinha 2 homens no ambiente. Tem um momento no final que eles fazem uma festa no sábado à noite. Estava eu e um outro irmão lá. E ela ficou olhando para o senhor para ver se o senhor ia olhar para as mulheres com um olhar impuro. E eu não sabia, eu estava sendo vigiado. Mas está tão natural eu estar no ambiente e entender. Eu tive muita dificuldade com imoralidade no meu passado. E por isso que eu tenho alguns gatilhos que eu mantenho vivos, mesmo depois de 22 anos de casados. Eu nunca vou abrir mão. Eu posso estar com 70, 80, 90 anos, princípios que eu não negligencio. Porque nós temos uma natureza pecaminosa e temos um Satanás que está tentando fazer todos nós caímos no pecado. Sabe? E ali, aquele irmão falou assim, olha, e ela ficou olhando, e ela falou assim, nossa, o pastor Edmilson estava com um olhar tão natural, você ficar olhando com... E aí eu falei assim, ele chegou para mim e falou, eu quero aprender a fazer isso, porque eu tenho dificuldade. Sabe, mas algo que se tornou natural no mundo, até dentro da igreja, se torna um reflexo da luz. É como se você tivesse uma caixa que reflete uma luz, as pessoas vão olhar de fora. Eu estou longe de ser perfeito. Mas sabe, nessa minha caminhada com o Senhor Jesus, uma coisa que eu oro constantemente, que Deus nunca me permita que eu caia. Que Deus não permita que eu caia nas armadilhas que Satanás tenta colocar diante de mim, que normalmente está ligado com as marcas do passado que eu já tive. Então você pode usar as marcas do passado como gatilhos para você cair novamente, ou você pode usar as marcas do passado para ser canal de bênção, para levar outros a serem restaurados também. Quando você vai pela segunda opção, além de você gerar vida nas pessoas, você fortalece a tua santidade e o teu processo com o Senhor. Então, queridos, o que eu quero te dizer é o seguinte, nós temos o desafio de viver a missão no caminho, viver uma evangelização discipuladora, não ter medo de se posicionar como discípulo, de usar as marcas do passado para a glória de Deus. E esse é o desafio que eu queria colocar
para você nessa manhã. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.